Programa de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor com Márcia Martins. Ele vem cavalgando os montes, os pés ladrão reluzente, e os olhos de fogo e voz de trovão. O Clamor com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, e os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Bom dia, paz do Senhor Jesus, já estamos aqui para mais uma manhã com você. Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas, Senhor, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não meus planos, ok? Vamos ler aqui corretamente. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. E isso é bom, né? Porque nós queremos que os planos de Deus nas nossas vidas não sejam frustrados, que eles se cumpram. Mas para isso o Senhor, né, trabalha em nós, através de nós, em parceria conosco, pelo Espírito deles que habita em mim, que habita em você. E prossegue no verso 4, diz 4, 5 e 6. Tu disseste, agora escute, e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Isso é Jó falando, isso é o Senhor falando com Jó. E aí Jó diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando Jó teve uma visão de Deus, um encontro pessoal dele, não um Deus que ele tinha ouvido falar, mas um Deus que ele estava vendo agora. Quando ele pôde ter os seus olhos abertos, a cegueira retirada, e então ele viu, né, a Deus. É diferente, né? Esse encontro que a gente fala, um encontro assim pessoal com Jesus. Quando isso acontece, a nossa realidade é mudada e realmente passamos pela experiência de salvação. Se você ainda não teve esse seu, né, breakpoint, esse rompimento, esse seu encontro pessoal, né? Se você serve a um Deus, se o seu Deus é um Deus que você ouviu falar, né? Se o teu Jesus é um Jesus que você já leu sobre ele, você já ouviu falar sobre ele, mas se você não o viu como o teu Redentor, aquele que morreu por você, você não está salvo. E é impressionante a quantidade de pessoas que pensam que estão salvas, que pensam que conhecem Jesus, mas elas não nasceram de novo. E Jesus, ele foi muito enfático com Nicodemos, né? João capítulo 4, capítulo 3 de João, ele conversando com João, capítulo 4, a Samaritana. 3, ele conversando ali com Nicodemos, e ele fala com Nicodemos, importa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vai nem ver o reino dos céus. Isso é muito sério. Esses dias eu estou pintando, arrumando o meu apartamento. E com isso eu tenho conversado, né, com várias pessoas que vão para pintar, mexer, né, com as coisas que são necessárias lá para serem consertadas. Então, são trabalhadores assim, de vários talentos diferentes, né? Alguns não tão talentosos, eu digo isso para vocês, né? Bom, enfim, e aí nós temos a oportunidade ali de conversar com pessoas que não são da nossa fé,
e de pregar e de anunciar a verdade da palavra de Deus. E é tão chocante como pessoas, às vezes, instruídas, pessoas inteligentes, elas continuam cegas para a verdade do Evangelho, da glória de Deus. E realmente é necessário um dom especial de Deus, o dom da fé, para que elas recebam esta fé necessária para que elas possam crer e para que a cegueira, né, caia por terra. É algo assim, você pregar para essas pessoas é como se você estivesse batendo contra um paredão e elas estão impermeáveis à verdade da palavra de Deus. Elas leem a Bíblia, elas leem, releem, estudam e continuam operando no erro, no engano. Porque o que elas têm é uma religião e que elas pensam que esta religião é capaz de salvá-las, mas elas colocam suas convicções pessoais acima da Bíblia, acima das verdades que estão ali claras na palavra de Deus, né? E é um Deus que elas fazem segundo a sua imagem e semelhança. Elas acreditam naquilo que é mais confortável para elas acreditar, né? E não se deixam confrontar por aquelas verdades ali da Bíblia, né, que fazem toda a diferença. Eu, quando ainda não tinha tido esse encontro, né, como Jó, né, que ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço de ver. E qual foi a reação de Jó quando ele viu a Deus, né? Quando ele teve esse encontro, quando a venda do engano, a cegueira, né, foi removida dos seus olhos e ele pôde ver a Deus como Deus é. Ele disse o seguinte: mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando você tem este encontro pessoal com Jesus Cristo, você vai experimentar o arrependimento que te leva para a vida eterna. Se não há convicção de pecados, se não há este momento onde, diante do sacrifício de Jesus, diante do Calvário, diante da cruz, você se reconhece como um pecador necessitado, né, do sangue de Jesus para te lavar, para te limpar. Se este momento não acontece na sua vida, você continua perdido por toda a eternidade. Você não está salvo. É preciso que você vá para o seu quarto, dobre o seu joelho e clame ao Senhor, né? Diga: eu entrego a ti, Jesus, a minha vida. Seja meu Senhor, meu Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Entra na minha vida para, né, viver em mim, ser meu Senhor, meu Salvador. Perdoa-me, né? Atira a venda que encobre o meu entendimento. Eu quero ver a verdade. Me dá um arrependimento profundo. Eu quero entender a mensagem do Evangelho. Eu quero meu encontro pessoal com Jesus. Eu quero ver Jesus na cruz morrendo por mim. E eu quero chorar pelos meus pecados. Eu quero chorar pela dor que eu causei no Filho de Deus por causa do pecado do homem. Enquanto você não reconhecer a tua natureza pecaminosa, você não... A cruz não tem valor para você, o sangue de Jesus não tem valor para você, a morte do Filho de Deus não tem valor para você. Se você não se encontrar neste lugar de arrependimento, onde Jesus pode te tocar, onde Ele pode te limpar com o sangue dele e te fazer nova criatura, te dar uma nova natureza. Nesses dias eu estava escutando o testemunho
é um testemunho muito lindo de um muçulmano, que ele nasceu muçulmano e o pai dele era um sacerdote muito importante. E ele queria muito servir a Deus com excelência. E ele buscava servir a Deus com excelência, mas aquele Deus que ele conhecia do islamismo, né? O Deus Alá, e ele queria ser fiel em todas as coisas, e ele se extremava, e com isso se tornou um extremista, né? Perseguindo os cristãos, como Saulo fazia no seu zelo, né? Como judeu, aquele zelo que ele tinha, né? Errado, ele não entendia, e ele perseguia Jesus, até o dia que Jesus, né, cruzou o caminho dele. Assim também esse rapaz, ele queria servir a Deus com excelência e ele fazia, né, tudo que mandavam fazer. E treinado, né, para ser um suicida. E ele era muito estrito em todas as regras do Islã, mas ele continuava com maus pensamentos, ele continuava sentindo que ele não tinha ainda chegado onde ele precisava. Eu sei que ele acabou preso, não sei, não me recordo porque ele estava na prisão, e ali ele determinou que ele ia fazer um jejum, e ele só ia voltar a comer se Deus falasse com ele e mostrasse para ele, né, o caminho da paz, né? Como que ele podia alcançar aquilo que ele estava buscando, aquela paz que ele estava buscando. E então, fazendo aquele jejum, tantos dias, ele não escutou Deus falar com ele, ele não conseguiu nada, nada. E então ele se revoltou, ele falou, também agora eu vou ser uma peste, eu não vou fazer nada daquelas coisas boas que eu fazia, eu desisto de buscar a Deus, né? E eu vou viver a minha vida, porque se Deus não existe coisa nenhuma. E ele estava assim, né? E quando ele foi dormir, de repente ele foi arrancado da cama dele por uma força maligna. Mas ele já estava acostumado a conviver com aqueles espíritos de trevas do islamismo. Mas aquele espírito era um espírito especialmente forte, terrível. E aquele espírito veio para matá-lo, né? E começou a estrangular, né? A estrangulá-lo. E me parece que uma vez alguém já tinha tentado pregar para ele. E lógico, ele não tinha aceitado. Aquilo tinha apenas, né, trazido uma perturbação para a vida dele. Mas naquele momento em que aquele espírito estava para matá-lo, né? Ele tinha lido sobre Jesus no Alcorão também, porque o Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, né, fala de Jesus como um grande profeta. Naquele momento em que ele viu que ele ia morrer, que aquele demônio ia matá-lo, né? Ele viu sair da boca dele, né? Tipo, socorro, Jesus, porque na mente dele, né, ele recebeu uma mensagem, clama por Jesus, clama, né, pelo socorro de Jesus. E quando ele viu, saiu da boca dele, né, Jesus me socorre. E naquele momento, ele pôde perceber ali a presença de Jesus naquela cela com ele. A luz de Jesus apareceu. E imediatamente aquele espírito soltou dele e sumiu, né? E ele ficou assim chocado, né? Como que pode aquele poder do nome de Jesus, quando ele chamou por Jesus, foi a única coisa que funcionou, né? E eu não me recordo completamente do testemunho, mas eu sei que o Senhor apareceu, né, para aquele muçulmano que não tinha qualquer entendimento. E quando ele viu a presença de Jesus ali, ele caiu, né, desmontou aos pés de Jesus, chorando, chorando e apavorado ao mesmo tempo, porque ele viu quanto pecador ele era. E ele pensou, ai, aquele espírito não me matou, mas agora Jesus me mata, porque diante da santidade do Senhor,
Ele estava apavorado porque ele viu, e como Jó, né? Os olhos dele se abriram e ele se arrependeu no pó e na cinza e ele se quebrantou e ele chorou, acho que por umas 2, 3, 4 horas, longamente. Ele chorou profundamente, né? Quando ele viu a condição de pecador dele, e ele pensou: eu não vou poder ser perdoado, Jesus não vai ser capaz de me perdoar, né? Porque ele é tão santo e eu sou tão pecador. Mas Jesus tocou nele e ele foi purificado. E ele ficou ali aquelas horas chorando, 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 lavado em lágrimas, né? Sentindo todo o fardo do pecado sendo retirado dos seus ombros. Ele que pensava, né, que era justo, que com as suas boas obras, com a maneira de servir ao Deus dele com excelência, né, que estava tudo bem, mas não estava, não é? Então, não adianta. Ele tinha ouvido falar de Jesus, mas só quando ele viu o Senhor, só quando a santidade do Senhor, né, mostrou, né, fez aparecer toda a podridão que havia, né, no mais profundo da natureza do ser humano, que está perdido, que está condenado. Ali ele se quebrantou e recebeu perdão, né? Jesus falou: não, eu perdoo, né? Eu perdoo, né? Jesus perdoa, o amor dele perdoa qualquer coisa. E este perdão é o que nos dá vida, vida de volta com Deus, vida eterna, entrada, né, na presença do Senhor nos céus. Ok? Bispo Paulo César, bom dia. Maria Luísa, bom dia. Que pena que vocês estão chegando, né? Já perderam um pedacinho bom do nosso compartilhamento lá no livro de Jó, né? Jó disse: antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos se veem. Se você tem parentes incrédulos, se você tem pessoas que estão no engano das outras religiões, se esmerando para serem as melhores pessoas possíveis, né? Mas a gente sabe que os nossos atos de justiça são como pano de imundícia diante do Senhor, diz lá em Isaías, né? É um pano imundo, né? E esse pano de imundícia fala da menstruação das mulheres. Então, as suas obras, né, carnais, quando você ainda não nasceu de novo, embora elas estejam manchadas de sangue, elas estão manchadas do próprio sangue, né, do homem, do próprio sangue da mulher, um sangue que não foi capaz de gerar vida no ventre daquela mulher e foi descartado. Este sangue humano não é capaz, né? Você pode dar o seu sangue, mas ele não vai ser capaz de expiar o teu pecado que foi cometido, né, lá no começo da raça humana e que nós herdamos de Adão, né? Este pecado terrível que nos afastou de Deus, este sangue da imundícia, este trapo de imundícia. É assim que Deus vê as nossas obras para Ele, né? Não tem valor, assim como este sangue menstrual não teve valor para gerar vida. Só o sangue de Jesus Cristo tem valor para gerar vida para nós. Só a vida que há no sangue de Cristo é capaz de fazer com que nós nasçamos de novo e possamos ter herança com os santos no reino da luz. Só aí podemos, né, dizer a oração de Colossenses, lá no capítulo 1, agradecendo, né, ao nosso Pai que nos fez dignos da herança dos santos no reino da luz, porque Ele nos retirou, né, do reino da sombra da morte e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos, né, a saber, Jesus Cristo, em quem nós temos a remissão dos pecados. Só o Pai pode
com sua mão poderosa, nos resgatar do reino das trevas para o reino da luz. E as nossas boas obras não têm o poder de nos redimir, ok? Somente quando vamos a Cristo Jesus para uma experiência pessoal com Ele, somente quando nascemos de novo da boa semente, aí sim você vai ser um salvo e você pode ter certeza da sua salvação, porque ela não está baseada, né, em você mesma, mas a tua salvação está baseada no sacrifício perfeito que o Senhor providenciou, o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, o próprio Deus, né? Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus pediu Isaac para ele, mas no momento em que ele ia sacrificar seu próprio filho, Deus providenciou ele mesmo, o animal que seria sacrificado ali no lugar de Isaac, dizendo assim, que mesmo que você sacrificasse o seu próprio filho a Deus, ainda assim não seria um sacrifício válido, um sacrifício agradável, um sacrifício com, que pudesse funcionar, né, para te reaproximar de Deus, para te salvar. Por isso Deus ali, né, providenciou, o Senhor providenciou para Abraão um animal que seria morto no lugar de Isaac, dizendo assim, né, que a morte, ainda que seja do seu próprio filho oferecida a Deus, não purifica do pecado. É preciso aquele que Deus providenciou, o Cordeiro perfeito, só o sangue de Jesus, só a vida de Jesus pode tomar lugar da tua vida, porque se ele, Jesus Cristo, não tomar o lugar da sua vida e cumprir a sentença de morte que está sobre a sua cabeça, você não vai se salvar. Não importa o que você crê, não importa o tipo de Jesus Cristo em que você está crendo, não importa o Deus que você formulou na sua cabeça, no qual você crê. Você precisa conhecer a Jesus Cristo. E ele entra, e ele transforma, e ele te enche com o Espírito Santo. Esse Espírito que nos capacita a falar com Deus agora, como papaizinho queridinho, papaizinho queridinho. Este é agora aquele Deus que eu conhecia só de ver, conhecia só de ouvir, né? Mas agora eu conheço de ver, de tocar, de sentir, de amar, de confiar, porque eu tive a minha experiência com ele. E você precisa também buscar a sua. Amém? Esta é a mensagem que o Espírito do Senhor trouxe nesta manhã para ministrar o teu coração, porque eu estava lá no meu apartamento, no meio de uma faxina, esfregando uma palha de aço nos ladrilhos para tirar o rejunte que ficou nos ladrilhos. E eu cheguei a tremer, né? Ficar do esforço ali, da faxina que eu estou nesses dias. E vigiando a hora, porque eu sabia, né, do meu compromisso com vocês aqui nas manhãs de segunda, quarta e sexta-feira. E quando deu a hora, eu larguei, saí correndo, né, saí batendo o pó que eu estava, né, sobre mim, aquela poeira branquinha de rejunte, e disparei ali. Eu venho para a rádio a pé normalmente, mas nos dias em que o tempo está curto, eu pego o ônibus de frente ali da minha casa, em 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo, normalmente é 10 minutinhos, eu estou aqui para a nossa conversa de todas as manhãs. E eu falei, Senhor, qual é a palavra para hoje, né?
E aqui no último momento eu abri e me deparei com esta palavra maravilhosa de Jó, né? Capítulo 42. Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O Senhor pode me tirar ali da palha de aço, toda suja, e correr e me assentar aqui, e Ele começa a fluir as águas do rio da vida do meu interior para ministrar a você que está me ouvindo nesta manhã, vidas sedentas tantas vezes, não é? E o Senhor traz o maná, Ele traz esta palavra de renovação, esta palavra de advertência, porque, querido, você pode, minha querida, estar aí frequentando uma igreja, não é? E não estar salvo. Você precisa se certificar dessa tua experiência pessoal, onde Jesus Cristo passa a ser o teu tudo, o teu todo, o teu único, o motivo da tua alegria, o motivo da tua vida. Amém? Então, hoje nós vamos continuar falando das nossas armas, nós vamos falar das armas da luz, ok? Que é mais uma contribuição, um capítulo do livro, né, que eu escrevi e publiquei, está publicado hoje como e-book, né, livro eletrônico, tanto na Saraiva quanto na Amazon, a um preço muito pequenininho, né? Você pode acessar a Amazon ou a Saraiva e comprar, e você vai ler no seu computador, ok? E o nome do livro é Intercessão, o peso na balança do universo, porque intercessão é tudo. Intercessão é o que inclina esta balança. E esta balança tem de um lado as orações dos santos, do outro lado os planos do maligno. E são as nossas orações que impedem os planos do maligno. Por isso é tão importante você se aprofundar no tema da intercessão, aprender mais. E este livro está à disposição de vocês, ok? E Márcia Martins, né, a autora, você pode colocar lá Intercessão, Peso na Balança do Universo, de Márcia Martins, ou você também pode ler o outro livro que já foi publicado na segunda edição. A primeira edição foi impressa, a segunda edição eu fiz, né, a correção e publiquei já um livro mais ainda elaborado, e o nome dele é Cortina Rasgada, revelando os mistérios de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Foram revelações preciosas na palavra de Deus, né, que eu recebi. E como a minha formação é como jornalista, Deus, ele usa esse dom como escritora, até mesmo para estar com vocês aqui na rádio, não é isso? Então, a gente tem que colocar os dons e talentos para funcionar, colocar nas mãos do Senhor, e Ele vai usar para a sua glória. Então, este livro também, né, a autora Márcia Martins, você também pode acessar a Saraiva, a Livraria Saraiva ou a Amazon, e você pode ter estes livros para a sua leitura. Mas, antes de compartilhar sobre as armas da luz, eu quero comentar, né, sobre alguns tópicos de intercessão que temos hoje, poucos, né, porque nós temos muitas coisas para interceder. Você não pode deixar de interceder pelo Brasil todos os dias. Vamos interceder pelo Brasil, pela igreja brasileira, interceder pela igreja perseguida, interceder pelos missionários que estão nos campos, pelas organizações missionárias. Temos tantas coisas para orar, não é mesmo? Bom, mas hoje temos um alvo de intercessão que eu gostaria que você participasse.
tem uma reunião que vai acontecer hoje às 4h30 da tarde e vão estar reunidos o pessoal da MTCN, que é Missões Novas Tribos do Brasil, que fica lá em Goiânia. A missão Novas Tribos do Brasil trabalha alcançando as tribos indígenas brasileiras. E eles vão se reunir com o presidente da FUNAI. O nome dele é Wallace, ok? Guarda o nome deste homem, porque você vai ter que orar pelo presidente da FUNAI, Wallace, para que Deus dê graça aos representantes da missão Novas Tribos do Brasil, para que Deus dê graça a eles diante deste homem, porque há muito tempo que os missionários estão enfrentando uma batalha com os antropólogos da FUNAI. E os antropólogos da FUNAI são usados por Satanás para impedir a entrada do evangelho em meio a essas tribos, muitas delas ainda não alcançadas. Então, eles proíbem a entrada dos missionários para falar do amor de Deus a esses indígenas. E esses antropólogos dizem que nós devemos deixar os indígenas adorando os deuses deles, porque isso é parte da cultura deles, e que com a pregação do evangelho nós estamos causando tumulto, né? Estamos descaracterizando, estamos destruindo a cultura dos indígenas. Só que esta cultura dos indígenas tem levado a uma alta taxa de suicídio entre eles. Eles têm ficado viciados em bebidas, né? São viciados em cachaça, em álcool. Muitos se matam porque não conhecem a esperança, Jesus Cristo, a esperança de vida eterna. Então, a cultura deles está levando-os à destruição. E o evangelho, ele é supracultural, ele está acima de toda e qualquer cultura. O evangelho, ele nunca vai destruir a cultura. O que o evangelho faz é santificar a cultura, é remover as coisas ruins da cultura, né? E deixar as coisas que glorificam a Deus. Porque Deus foi quem criou, né, todos os povos. Então, eles vão estar ali hoje, às 4h30 da tarde, nessa reunião. O presidente da FUNAI, Wallace, e o pessoal da Missão Novas Tribos do Brasil, para tratar de assuntos relacionados a acusações falsas, que já vem de um tempo, essas já são até antigas, e que a partir dessas acusações, né, os missionários têm sido impedidos de fazer o trabalho deles em meio aos povos não alcançados do Brasil, ok? Eles vão tratar dessas acusações falsas feitas pelos antropólogos contra os missionários e que prejudicam a pregação do evangelho até hoje. Isso é uma verdadeira perseguição religiosa, ok? Os antropólogos, eles se opõem totalmente à pregação do evangelho às tribos. E nós vamos orar para que o presidente da FUNAI, Senhor, nós oramos para que o presidente da FUNAI, o senhor Wallace, possa ouvir os representantes da Missão Novas Tribos do Brasil e tomar providências, todas as providências necessárias para que a justiça seja feita, mesmo que ele tenha que ir contra as ideias equivocadas e mentirosas de alguns dos próprios funcionários da FUNAI. Que a verdade venha à tona, que Deus dê graça ao pessoal da Missão Novas Tribos do Brasil e que esta reunião seja um marco de vitória, ok? Que nós possamos penetrar as defesas do inimigo e jogar por terra as barreiras que ele vem levantando ao longo de tanto tempo. Que caiam por terra em nome de Jesus, que você esteja clamando no dia de hoje para que a luz do evangelho possa penetrar os povos não alcançados que ainda existem aqui na nação brasileira e que Satanás não consiga resistir ao avanço da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
vamos compartilhar também, como temos feito, do nosso livreto Fé Perigosa. A nossa fé, ela precisa ser perigosa, ou então tem alguma coisa que não está bem com a nossa fé, ok? Saulo devastava a igreja. Quando tudo vai errado, quando o crescimento diminui, quando os inimigos triunfam, quando todas as fraquezas vêm à tona, quando o câncer atinge, quando o governo restringe as leis, quando o juiz subornado sai impune, quando o assassino caminha livremente, seria isso parte do plano de Deus para o reino? Ou são exatamente as dolorosas experiências que os seguidores de Cristo passam diversas vezes que fazem com que as boas novas de Deus se espalhem? Não é? Temos aí muitos dos nossos irmãos presos, ok? Julgados somente por ter uma Bíblia, pela pregação do Evangelho. Né? Na Turquia mesmo temos um pastor que oramos por ele esses dias. Bom, essa passagem, né, que diz que Saulo devastava a igreja, nós vimos, foi logo após o apedrejamento de Estevão. Dali se desencadeou uma perseguição. E por causa dessa perseguição, a igreja foi espalhada e saiu pregando o evangelho, onde antes ela não iria, a não ser por força da perseguição. Por isso, nós precisamos tomar cuidado quando a nossa igreja, as denominações estão acomodadas, estão se envolvendo com política, com assuntos deste mundo, né? Precisamos tomar cuidado, porque Deus pode permitir uma grande perseguição para testar, para ver quem são os verdadeiros cristãos e também para que as pessoas possam sair da sua zona de conforto e pregar o evangelho onde ainda não foi anunciado, ok? Bom, então essa passagem ocorre provavelmente em algum momento nos anos 30 depois de Cristo. Após a morte de Estevão, a perseguição se concentrou em seus companheiros judeus de língua grega. Filipe, que era um dos evangelistas, nessa passagem, ele não é o apóstolo, mas o diácono, um dos 7 nomeados para ajudar os apóstolos. Mais tarde, ele se instalou em Cesareia, onde 25 anos depois ofereceu hospedagem para o então apóstolo Paulo. Samaria era uma região ao norte de Jerusalém, Judeia, entre a Judeia e a Galileia. Os judeus e os samaritanos odiavam-se. Os judeus viam os samaritanos como impuros e sujos, e isso fez com que Filipe pregasse de uma forma ainda mais marcante ali no meio dos samaritanos, ok? Então vamos ver aqui, eles dizem o seguinte, explore, né? Agora é para a gente pensar. O que se passava pela mente de Filipe enquanto ele fugia de Jerusalém? Como será que ele se sentiu tendo que fugir de Jerusalém? No entanto, né, ele estava sendo guiado pelo Senhor. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, Atos 8:4. Porque esses seguidores fugitivos estavam dispostos a compartilhar o evangelho que os colocou em tantos problemas em Jerusalém. Porque quando você é realmente convertido, não importa a perseguição, né? Ela não vai te impedir de falar, porque a boca fala do que está cheio o coração, verdade? Bom, a perseguição faz duas coisas. Ela coloca poder em pessoas que nunca tiveram antes e leva pessoas para lugares onde nunca estiveram antes. Por que você acha que isso ocorre? Você já viu isso acontecendo antes? Você já experimentou um tempo de perda ou um tempo devastador? Você consegue ver Deus trabalhando nisso? Você consegue ver um propósito de Deus em tudo isso?
poxa, nós começamos a conversar e eu esqueci de ler o nosso capítulo de hoje do Salmo 119. Bom dia, Elias. Bom dia, Júlio César. Todos vocês sejam bem-vindos. Vamos lá. A letra hoje do Salmo 119 é a letra P, que vai do versículo 129 até o 136. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão dos homens para que eu obedeça aos teus preceitos. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Senhor, faz o teu rosto resplandecer sobre nós e ensina-nos os teus decretos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Né? Isso todos nós temos sentido, né? Um pesar por tudo que nós temos visto neste mundo. Bom dia, Valtair Gomes Ataíde no Facebook. Bom dia. Hoje é aniversário da minha irmã Marilda. Né? Não sei aí se ela vai depois conseguir escutar o programa, né? Mas nós queremos abençoar a vida dela, né? Se você conhece Marilda, minha irmã, mande um abraço para ela hoje, completando mais um aninho, né? Um dia mais perto do nosso Senhor, um dia mais perto de desfrutarmos da nossa eternidade abençoadíssima, na presença daquele que nos ama com paixão. Quem não quer ser amado com paixão, incondicionalmente? Este é o anseio do coração do homem. E é para lá que estamos indo, para este lugar de bênção, de amor incondicional, né? Jesus, o nosso Deus, ele é um Deus apaixonado, né? E eu não vejo a hora de viver esse grande e eterno amor que está preparado para aqueles que vivem buscando fazer a vontade, né, do Senhor. Sheila, também um abraço para você, para a Flávia, para a Raquel, para todos vocês que são fiéis ouvintes nossos, Dona Zezé, ok? Todos vocês que estão comigo nesta manhã, que o Espírito do Senhor, né, se mova de uma maneira tremenda na sua vida e que você seja tocado pela unção do Senhor que nos renova a cada manhã. Vamos falar agora das armas da luz, ok? João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus falou para os seus discípulos, Jesus diz isso para cada um de nós. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu, Jesus, sou a luz do mundo. João 8:12. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. O povo que andava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ieda, um abraço grande para você também, Ieda, ok? Que você possa desfrutar deste programa quando você receber no WhatsApp, ok? Bem,
Vamos prosseguindo? Jesus, ele não saiu da região da Palestina, mas a intensidade da sua luz alcançou o mundo todo, alcançou os povos da época. Como também através dos tempos, a luz dele, né, através dos tempos vem caminhando. Como a luz de um relâmpago que é vista muito tempo depois de emitida, como o rastro brilhante de um cometa, visto anos depois que já passou. Como as estrelas que nós vemos, onde elas já não estão há milhares de anos. Assim é Jesus. A luz emitida, ela se propaga indefinidamente, ela se propaga eternamente. Jesus é essa luz de grande intensidade, atravessando o tempo e o espaço, sem jamais perder o seu brilho. Deus disse em haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Haja luz e houve luz. Essa luz criadora de todas as coisas que saiu da boca de Deus, ela veio se propagando até entrar na nossa atmosfera terrestre, na plenitude dos tempos, que fala lá Gálatas 4:4, que Jesus, ele veio a este mundo na plenitude dos tempos, quando chegou o momento. Os magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas ao contrário, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Nós devemos ser como Jesus, essa chama jamais extinta. Se nós somos luz que brilha em Jerusalém, o lugar onde nós estamos, que é a nossa Jerusalém, o nosso brilho vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando de intensidade cada vez mais. Diz assim Provérbios 4:18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Luísa Cláudia Vital, seja bem-vinda no nosso programa O Clamor, ainda não tinha te visto por aqui. Nós estamos sempre aqui, segundas, quartas e sextas, 10 horas da manhã. Te espero ver você aí sempre conosco, ok? De onde você está me vendo? De qual lugar do Brasil? Bom, então, nós temos que ser como Jesus. O azeite da nossa lâmpada, ele será aumentado à medida em que a gente for brilhando, porque o Senhor derrama mais. À medida de nossas necessidades, o Senhor vai derramando. A nossa chama vai lançar luz sobre Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você sabia que a luz ela não pode ser confinada? Mateus 5,15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Nós precisamos lançar a nossa luz sobre a escuridão. Se somos testemunho de luz, vamos clarear o caminho para as outras pessoas. Diante da luz, toda treva foge. E surge um caminho onde antes não se via caminho. O caminho estava lá, mas não podia ser visto antes que houvesse luz. O Evangelho de João, amo o Evangelho de João, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Amém? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista, ou Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, para que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as tuas obras, questionadas as tuas obras. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ok? Isso é João, capítulo 3. O intercessor, ele precisa saber que o homem está em trevas, com seu entendimento cegado pelo Deus deste século. Tem uma venda sobre os seus olhos que passa e tampa também seus ouvidos, para que ele não veja a glória de Deus e nem ouça as boas novas da salvação. Isso está em 2 Coríntios 4:4. Essa é a condição da humanidade que caminha para a morte, sem conhecer outro caminho. Vai se precipitar no abismo eterno, longe da luz de Deus, para sempre. Se tão somente acendêssemos a luz, todos se desviariam da queda final. A palavra de Deus diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13 e 14. Já falamos esse texto aqui hoje. E como que aconteceu esse transporte? Ele nos libertou do império das trevas para o reino do seu Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Uma luz nos captura no exato instante em que pronunciamos as palavras, entregando a nossa vida ao Salvador. Essa luz é o próprio Jesus Cristo e ela se faz o caminho que nos transporta de uma realidade espiritual a outra. É algo instantâneo, como quem acende a luz num quarto escuro. Tudo se ilumina e verdadeiramente enxergamos e nos damos conta da realidade ao nosso redor. Efésios 5:4 diz: desperta, tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo, abrir os olhos dos gentios e convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebessem remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Atos 26:18. Bom, o texto em 1 Pedro 2:9 afirma: vós sois raça eleita, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. A mesma luz do Espírito de Deus que penetrou as mais baixas regiões do inferno e arrancou de lá Jesus Cristo, elevando-o às maiores alturas da presença do Pai. É a mesma luz, é a luz que vem sobre quem aceita Cristo e é imediatamente transportado de um reino de escuridão para um reino de luz. Em Cristo, nós vamos fazer o mesmo caminho de volta para Deus. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4,16. Esse povo que diz aqui que jazia nas trevas é todo aquele que jaz, assim como um morto jaz para sempre, repousando na morte, até que a ressurreição de Jesus Cristo o alcance, morrendo em seu lugar, de forma substitutiva, através da obra de redenção realizada na cruz. Muito embora o Senhor tenha nos retirado das trevas, as trevas ainda não foram totalmente retiradas de nós. A salvação é fato consumado. No entanto, a nossa santificação precisa ser desenvolvida para que nós possamos entrar em maior plenitude na nossa Canaã celestial. Só o que houver da natureza do novo homem em nós vai entrar no céu. O texto de Gálatas 4:30 deixa claro que de modo algum o filho da escrava, que é o nosso homem carnal, será herdeiro com o filho da livre, que é o nosso homem espiritual. Amém? Nós temos um bom exemplo do povo judeu que deixou a terra da escuridão e da morte, e eles saíram do Egito rumo à terra prometida por Deus, mas tiveram que vagar, deixando pelo caminho tudo o que havia em sua velha natureza escrava. Assim também nós, enquanto peregrinamos nessa terra, temos que ir deixando para trás o nosso velho homem escravo do pecado, num processo de cura e de libertação gradativa, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, de Efésios 4:13. Amém? Bom, no próximo programa nós vamos estar, então, terminando, esse compartilhamento sobre as armas da luz. Você é luz, eu sou luz para iluminar as trevas deste mundo. Senhor querido, Pai amado, agora eu falo contigo, Senhor. E te agradeço por toda a palavra que o Senhor colocou na minha boca esta manhã. Como eu sou feliz de ser usada por Ti, meu Pai. Muito obrigado. Que os nossos ouvintes tenham sido edificados como eu fui. Que eles possam se alegrar em Ti, na Tua palavra, como eu me alegrei nesta manhã, Senhor. Tu és um Deus maravilhosamente fiel. E eu te louvo, Pai. E eu te adoro pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Obrigada, Senhor. Estende a Tua mão para abençoar o Brasil, Senhor. Perdoa os nossos pecados como povo brasileiro, como igreja brasileira. Estende, Senhor, a Tua mão para abençoar, Senhor. Perdoa-nos, não deixa a Tua mão encolhida, mas estica, Senhor, intervém. Que Teu Espírito esteja governando na mente dos governantes. Abençoamos o Brasil, abençoamos os nossos ouvintes, a cidade de Juiz de Fora. Fiquem, queridos, na paz do Senhor Jesus. Se Deus quiser, Ele vai me trazer, em seus braços novamente, para que sexta-feira a gente possa continuar este momento tão gostoso, tão maravilhoso que Deus tem nos dado de estar aqui no microfone da rádio, nos edificando mutuamente para a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? Fica na paz.
bom dia para vocês, ok?